Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí e a gente vai bater um papo sobre esboço de curvas. Bom, para esboçar uma curva, o gráfico de uma curva, por exemplo, dessa curva aqui, o que a gente precisa fazer, a ideia é a seguinte, é pegar essa equação paramétrica aqui, onde o nosso x e y, os componentes x e y são escritas em função do parâmetro t, e achar a equação cartesiana que representa isso daqui. Ou seja, achar a equação que está escrita só em função de x e de y. Show? Então, para esboçar o gráfico de uma curva, a gente precisa fazer o caminho contrário da parametrização. A gente vai partir de uma equação paramétrica e achar uma equação cartesiana. Beleza? Então, vamos lá. Para isso, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar isolar o parâmetro t. Show? Então, vamos pegar essa primeira componente aqui, que é o nosso x de t, e isolar o t ao quadrado. Isolando o t ao quadrado, a gente chega nisso. Por que a gente isolou o t ao quadrado? Porque a gente consegue substituir na outra variável, que é o y de t, né, que tem aqui t à quarta. Sendo que t à quarta é t ao quadrado. Então, eu pego esse t ao quadrado aqui e indelevo ele ao quadrado. Daí, a gente chega nessa expressão aqui, que representa uma parábola. E essa é a equação cartesiana que essa curva aqui representa. Show? Beleza, então, recapitulando, a gente partiu da nossa curva parametrizada, que era essa daqui, com o nosso t variando de 0 até mais infinito, e encontrou a equação cartesiana de uma parábola, que foi essa daqui. Show! Só que para esboçar o gráfico dessa curva aqui, a gente ainda precisa saber o intervalo que o t varia, o intervalo que o t pertence. Para quê? Para a gente poder saber em que valores a nossa curva, nossa parábola vai estar definida e para saber em que ponto a nossa parábola começa. Show? Então vamos ver o ponto inicial da curva. Aqui o t está definido de 0 até mais infinito. Significa então que nosso t é sempre maior ou igual a 0. Se ele é sempre maior ou igual a 0, o ponto inicial do parâmetro é o ponto 0. Para achar o ponto inicial da curva, é só substituir o 0 na parametrização da curva. Daí eu acho que a nossa curva começa no ponto 3, 1. Beleza? E agora eu posso fazer o esboço. Porque eu sei que ela começa no ponto 3, 1 e eu sei que ela tem uma cara de parábola. Então, ela começa no ponto 3, 1 e segue aqui igual uma parábola até o infinito. Beleza? Porque o nosso t vai até o infinito. Show? Beleza, então a gente desenhou o gráfico daquela curva ali. Vamos esboçar uma outra curva, que é essa curva aqui. A gente precisa, mesma ideia, né? A gente precisa achar a equação cartesiana a partir dessa equação paramétrica aqui. Beleza, como a gente vai fazer isso? A gente tem seno e cosseno. Como é que a gente relaciona, sempre que a gente tem seno e cosseno, como é que a gente relaciona esse negócio? A gente usa a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, se a gente chama isso daqui de x de t, y de t e z de t, eu posso fazer o quê? Posso usar a relação fundamental da trigonometria e aonde tem cosseno, eu coloco x, aonde tem seno, eu coloco y. Beleza? Então, para achar a equação cartesiana, eu faço isso daqui. Que é, eu peguei onde tinha cosseno, coloquei x, foi x quadrado. Onde tinha seno, coloquei y, ficou y quadrado, igual a 1. Daí eu relacionei a componente x e a componente y da minha curva. E isso daqui é a equação de uma circunferência com centro na origem e raio 1 no plano. Só que a nossa curva está no espaço. Então, na verdade, isso aqui representa um cilindro no espaço. Significa, então, que a nossa curva está se enrolando em torno de um cilindro. Beleza, está se enrolando, mas e a componente z de t? A gente sabe que a nossa curva está no espaço, então ela tem essa terceira componente aqui. A componente z de t. Z de t, ela é t e o t pertence aos reais. Significa que o t pode crescer infinitamente. Então, ele pode valer qualquer coisa. Então, a nossa curva ela está se enrolando em torno do cilindro e subindo em torno desse cilindro. Ela tem essa cara aqui, beleza? Show, mas como é que eu sei que ela está subindo em torno do cilindro? Porque a componente z de t é t e a derivada dessa componente é maior do que 0. Então, isso significa que ela está subindo no cilindro. E essa curva aqui a gente chama de curva helicoidal cilíndrica. É uma curva que se enrola em torno de um cilindro. Show? Beleza. Mas será que toda curva helicoidal cilíndrica é daquele jeito que a gente acabou de ver? Na verdade, não. Existem algumas variações para a curva helicoidal cilíndrica. Vamos ver, partindo dessa curva aqui, que foi essa que a gente acabou de desenhar, vamos ver algumas variações para ela. A gente tem a primeira variação, que seria essa daqui. Repara, a componente x de t e y de t são iguais, com esse cosseno e seno. O que muda é essa componente z de t aqui, que agora é uma exponencial. Se a componente x e y são iguais, significa que a nossa curva ela ainda está se enrolando em torno de um cilindro.
Beleza. Só que a componente z é uma exponencial. E exponencial, a propriedade dela é que ela cresce rápido. Então, significa que a nossa curva, ela está se enrolando em torno daquele cilindro x² mais y² igual a 1, só que ela está crescendo mais rápido. Então, aqui na parte negativa do eixo z, ela estava juntinha, né, crescendo mais devagar, e depois ela começa a crescer rápido, show? E aí ela vai ficando mais afastada. Beleza? E como é que eu sei que ela está subindo? Porque, de novo, a componente z de t tem a derivada maior do que zero. Se a derivada é maior do que zero, significa que a minha curva está subindo, beleza? Vamos ver a segunda variação agora, que seria essa variação aqui. Nesse caso, a nossa componente y e z são iguais a essa primeira curva aqui que a gente viu. Mas a componente x de t muda. Só que a gente ainda pode, mesmo assim, né, a gente tem seno e cosseno, a gente ainda pode usar a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, beleza? Só que, para poder substituir o x e o y nessa equação aqui, a gente precisa isolar o nosso cosseno, porque o nosso cosseno está multiplicado por 2, a gente precisa isolar isso. Então, a gente vai fazer o quê? X é igual a 2 cosseno, isola o cosseno, tem que cosseno é igual a x sobre 2. Então, onde tem cosseno, eu substituo por x sobre 2. Onde tem seno, eu substituo por y mesmo, beleza? E aí, a gente chega nisso. E isso daqui é a equação de uma elipse. Só que, de novo, nossa curva tem 3 componentes, ela está no espaço. Se ela está no espaço, a nossa elipse, ela representa, na verdade, um cilindro elíptico. Significa, então, que essa curva, ela está se enrolando em torno de um cilindro elíptico, beleza? E qual é o sentido dela? Ela está subindo. Por que subindo? Porque a componente z de t, ela tem derivada maior do que zero. Show? Beleza. Agora, vamos ver outro tipo de curva, que é a curva helicoidal cônica. Bem, se a curva helicoidal cilíndrica se enrolava em torno de um cilindro, é de se esperar que a nossa curva helicoidal cônica se enrole, então, em torno de um cone. Vamos ver, então. Essa curva aqui é uma curva helicoidal cônica. Se a gente diz que isso aqui é x de t, y de t e z de t, e a gente precisa relacionar essas 3 componentes aqui. Bom, a gente pode, se você reparar, a gente pode pegar e fazer isso daqui ao quadrado mais isso daqui ao quadrado, vai dar essa terceira componente ao quadrado. Então, porque o que acontece? Se eu coloco t ao quadrado em evidência, a gente fica com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado desse lado aqui. E isso é igual a 1, então a gente vai ficar com t ao quadrado é igual a t ao quadrado, beleza? Significa que isso daqui é a mesma coisa de fazer x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z quadrado. Então, partimos dessa curva parametrizada aqui e achamos uma equação paramétrica. Uma equação cartesiana. E essa equação cartesiana representa a equação de um cone. Ou seja, a nossa curva, conforme a gente já tinha previsto, ela se enrola em torno de um cone. E qual é o sentido dela? Mesma coisa. A componente z de t tem derivada positiva. E significa que a nossa curva está subindo aqui, está se enrolando em torno do cone e subindo. Show? Show. Agora, acontece que nem toda curva vai ser fácil de identificar como essas. Nem toda curva vai ser uma curva helicoidal cônica ou uma curva helicoidal cilíndrica. Às vezes a gente não vai conseguir relacionar as componentes x e y. E aí, nesse caso, como a gente vai fazer? Vamos ver. Esse exemplo aqui é um exemplo que a gente não consegue relacionar x e y. Embora a gente tenha o cosseno e o seno, a gente não consegue usar a relação fundamental da trigonometria. Porque se você reparar, na relação fundamental, o argumento do seno e do cosseno era o mesmo. T, simplesmente T, ou sei lá, x ou 2t, só que tem que ser o mesmo nos dois. Nesse caso aqui, a gente tem aqui o argumento t e aqui o argumento 2t, ou seja, a gente não pode usar essa relação aqui. Então, como é que a gente faz? A verdade é que a gente não sabe o que fazer, então a gente testa. A gente pega o maior quantidade possível de pontos dentro desse intervalo de variação do t e substitui na curva para encontrar pontos dela. Então, fazendo isso, a gente tem, substituindo pontos da primeira metade desse intervalo, a gente chega nesses pontos aqui. Beleza? Substituindo valores de t da segunda metade do intervalo, a gente chega nesses pontos. Então, a gente tem aí, vários pontos. A gente pode plotar esses pontos agora, plotei esses pontos no gráfico e liguei tudo, beleza? Show! Mas e aí, como é que eu vou saber qual é o sentido dessa curva? Bem, o nosso t, a gente sabe que ele varia de 0 até π. Se ele varia de 0 até π, quando o t ele era 0, a gente achou qual ponto? A gente achou o ponto 2, 0, que é exatamente esse ponto aqui. Então, esse ponto representa aqui t igual a 0. Quando o t valia π, a gente achou o ponto menos 2 e π, que é esse ponto. Então, esse ponto representa t igual a π. Ou seja, no início do intervalo a curva estava aqui, no final do intervalo a curva está aqui. Então, o sentido que ela está fazendo é esse daqui. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.